TV Indaiatuba apresenta Decora Aí, com Carol Gadia. Oferecimento: Padaria e Confeitaria Feito Pão, Domos Móveis e Decorações, Decor Color Park e Casa Nobre Marcenaria. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Gadia. Eu sou a Lari Fernandes. E está começando mais um Decore Aí. E Lari, conta pra gente quem é a convidada dessa semana. A profissional lindíssima Kari Lima. E ela veio como convidada da Marmoraria Maria Carolina. Fica aí com a gente. Olá pessoal, tudo bom? Está começando mais um Decore Aí. E hoje nós temos dois convidados super especiais. A Kari Lima, que ela é arquiteta, e o Luiz da Marmoraria Maria Carolina. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada, por vocês estarem aqui com a gente hoje para bater esse papo sobre arquitetura, sobre mármores, sobre projetos, enfim, sejam muito Obrigada, o prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Obrigado. Obrigado, o prazer é todo nosso, Carol, tendo a sua recepção aqui sempre sensacional. Vamos bater um papo descontraído sobre tudo, né? Vai ser muito bom, gente. Kari, eu queria falar sobre os projetos que você desenvolve, que são maravilhosos, A gente consegue acompanhar você pela rede social, E vamos falar sobre um projeto específico, que tem alguns elementos que você escolheu que são diferentes, Me conta um pouquinho sobre esse projeto e quais foram os materiais que você usou nesse projeto. É na Dama dos Pinheiros, Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse é um projeto muito específico, projeto que foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo foi algo bem prazeroso de se fazer. E ele veio com uma personalidade muito grande. Então, tinha que constar esses elementos, como as pedras naturais, esses granitos, essas peças diferenciadas, assim como o ônix que a gente considerou projeto também. Então, era um projeto com muita personalidade que precisava conter esses elementos. E esse projeto foi um pedido dos clientes para remeter uma viagem que eles fizeram, Isso, eles tinham em mente muita coisa e muito objetivo para esse projeto, por ser uma casa muito desejada. E a lembrança que eles queriam trazer para esse projeto era uma viagem que eles fizeram para Toscana, e queriam que tivesse essa lembrança muito fixa aí para vivenciar esse bem-estar dessa residência. Ai, de bacana. E me foca um pouquinho, qual é o ambiente da casa que você considera mais importante? O que é a operação da casa? Eu considero a cozinha. Eu acredito que é um dos elementos principais e que traz ali um acolhimento, uma conexão com a família. E esse foi um dos elementos principais da casa. E o elemento chave foi qual? O elemento chave de mais destaque é o hall de entrada. Hall de entrada. Porque nele se contempla uma pedra muito especial, que é o ônix miele. Ele vai ser translúcido, então nós temos um painel de 1 metro por 4. Uau! Que ele vai ficar totalmente como um ponto principal dessa entrada. E essa pedra foi selecionada pela Maria Carolina. Isso mesmo. Esse era um trabalho que deu pra gente achar, né, cara? Conta um pouquinho, Luiz, da gente como que foi para achar essa pedra. Essa é uma pedra bem específica, né? Inicialmente a gente escolheu de um fornecedor, a do Cachoeiro Catemirim. E quando a gente foi colocar a luz, ele não ficou translúcido. Então, com o tempo, acho que a pedra foi fechando e não aparecia a luz. Aí eu e a Kari ficamos muito preocupados, né? Porque o cliente já tinha visto a pedra e a gente precisava achar algo parecido com ela. Então nós andamos aí em toda a parte, que faz importação, todas as ideias que fazem importação. E olhamos muito ônix, Ônix maravilhosos, porém o preço deles era salgadíssimo, muito caro. E assim, a gente tinha que achar também algo parecido com o que ele tinha visto. Então, foi um desafio muito grande. Nós fomos só para São Paulo, nós fomos 2 vezes, fomos em fornecedores aqui no interior também, mas nós achamos
é um ônix à altura ou que fala até muito melhor, né, do que ele tinha escolhido. E isso eu falei para a Karen, né, que eu pensado nisso também, é uma forma que a Maria Carolina encontrou, de, cumprir a palavra, né, sempre a gente cumpre a palavra e ainda mais, fizemos mais que isso. Pagamos muito mais caro, vamos dizer, mas entregamos aquilo que prometemos. Então esse é um compromisso muito grande nosso. E o projeto ficou maravilhoso, né? Já foi instalado? Já foi instalado. A gente está fazendo agora a parte de iluminação dessa quebra. Uau! Eu quero depois ver, gente. Se tiver imagens, né, manda pra gente que a gente coloca aqui, para o pessoal de casa acompanhar. Com certeza. E agora a gente vai para o nosso momento Decor Colors e já voltamos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Decor Colors Park. Hoje eu vim trazer para vocês mais um produto versátil da Decor Colors Park. Nós trabalhamos com o quartzo de mica, trouxe aqui uma exposição para vocês. Ele é muito versátil e nós podemos estar aplicando em qualquer ambiente, sendo ele interno, sendo ele externo. O quartzo de mica, você pode trabalhar com ele em vários ambientes. Nós colocamos hoje ele em ambientes internos, como banheiros, lavabos, quartos, salas e principalmente você pode ter a segurança de colocá-lo na parte externa da sua casa. Ele é um produto impermeável que pode ser resistente a sol e chuva. Ele traz uma elegância, sofisticação para qualquer ambiente, trazendo muito mais diferença no acabamento da sua casa. Nós temos um catálogo de cores que você pode trabalhar junto ao seu projeto. Você pode diversificar uma fachada com cores mais escuras. Você pode trazer um ambiente, por exemplo, de um quarto, de um lavabo, com um off-white, fica muito elegante. Temos também muitos outros exemplos aplicados com o ouro de tigre, que é lindo e maravilhoso. Ele fica com uma combinação muito elegante para o ambiente de um banheiro, um ambiente de uma sala, principalmente a parte externa. Você pode diversificar as cores, não necessariamente usando a mesma tonalidade. Se ficou alguma dúvida sobre o nosso produto, convido vocês a virem em nossa loja conhecer de pertinho. Aqui abaixo está aparecendo o nosso contato e semana que vem eu volto com mais um programa Decor Colors Park. E voltamos com o nosso Decor aí. Eu não podia deixar de falar sobre essas delícias que a Feito Pão mandou pra gente. Muito obrigada, Feito Pão. Nós estamos ansiosos para degustar tudo o que vocês enviaram pra gente. Muito obrigada. Karen, Luiz, me fala um pouquinho mais sobre as pedras que foram utilizadas nos seus projetos. Porque eu sei que tem quartzo, tem mármore, tem o ônix, né? Queria saber sobre todos eles, né? Esse mundo de marmoraria, de pedras. Qual a importância aí, desses elementos num projeto arquitetônico, né, Karen? Na parte da decoração, isso entra na parte de decoração? Acabamento e decoração. Acabamento e decoração. Então eu quero saber um pouquinho dessas escolhas, né, que você fez para esse cliente em específico e qual foi a importância da marmoraria certa para essas pedras. Acredito que o projeto ele é um conjunto de elementos, então nós tentamos trazer elementos que combinasse com o contexto, assim, até a canalização dos móveis. Então, em muitos ambientes, a gente trouxe muita pedra neutra. Então, a gente trabalhou com branco, com cinza, para trazer esse tom de leveza, porque nós temos dentro da casa elementos em conge azul, né? Até o próprio gourmet, toda a pedra dele é no quartzo estelar azul, né? Então, a gente tinha que trazer essa leveza. Então, por exemplo, na escada, saindo já desse hall para esse ônix translúcido, a gente traz esse elemento branco, né, que é um elemento mais calmo, dá uma sensação de maior leveza. Saindo, a gente tem o Potenza, né, uma lâmina Potenza na ultra compacta na cozinha, que também tem tons claros, né, ele tem um marmorizado ali num tom mais claro. Saindo desses elementos de tons claros, a gente já vem para o gourmet, que tem esse ambiente mais marcante com essa pedra no azul. Então, tudo isso, além de trazer essa personalidade do cliente, a gente tem que trazer também
um contexto e uma combinação no geral. Muito bacana. E Luiz, me conta como que é achar a pedra ideal para o profissional. Na realidade, assim, o profissional, graças a Deus, né, os nossos profissionais são muito gabaritados e, como a Kari já traz mais ou menos uma ideia para a gente, né? O que a gente faz da marmoraria? Né? Coloca ali algumas pedras que vão combinar com aquele ambiente no quesito de a parte técnica, né? Então, uma pedra que não risca, que não mancha, algumas pedras especiais, né, que faz o ambiente ficar mais aconchegante, melhor, né? Então, a gente combina isso muito bem junto com o arquiteto, mas quem define as cores, já eles definem as cores mais ou menos, e a gente apresenta uma série, né, de pedras aí para combinar, né? A gente tem várias chapas na marmoraria, assim como amostras também. Legal. E quanto tempo antes, Karen, a gente tem que se preocupar com essa parte das pedras, né? Quanto tempo, qual é o tempo da obra que a gente entra já com o planejamento dos mármores, dos granitos? Eu falo para o cliente que o ideal é que ele esteja 2 etapas preparado, já com o orçamento fechado e o fornecedor definido, para a obra conseguir andar num cronograma e ter uma folga aí em negociação e escolha ideal. Mas eu acredito que se a obra ela vai ter um tempo de 1 ano e meio, assim, como a gente considera uma casa de alto padrão e uma metragem um pouco maior, a gente tem que estar aí andando uns 8 meses. 8 meses. E a questão da entrega, Luiz, como que é? É. Medição, produção, entrega. Eu sempre brinco bastante, né? A empresa ela faz parte do grupo Brasa Burgers, Croissant e Companhia, né? Então o pessoal fala para mim assim: "Ô Luiz, eu preciso da pedra mais para quando? Para amanhã". Então, aí tem lá na Croissant, né? Só tem croissant de um dia para o outro, não tem como. Então, assim, normalmente 60 dias antes, né, a gente tem que estar com isso medido já, uns 60 dias antes, para a gente ter um prazo tranquilo para trabalhar e para entregar a marmoraria no prazo também. Então os arquitetos já traz isso antes, como a Karen falou, 8 meses de obra. Normalmente ela vem uns 90 dias antes da gente entregar, e começa as escolhas, negociação e tudo mais. A partir do momento que a gente fecha e vai até a casa do cliente medir, quando a gente faz a medição, é feito um desenho, é passado para o arquiteto ou para o próprio cliente verificar. Ou só para ter uma conferência maior, né, 2 pessoas, melhor que uma. Sim. Então, a gente ali ele assinou, falou: "Pode produzir", até para especificar as pedras corretas em cada local. A gente demora de 30 a 60 dias para entregar. Então, o ideal é 60 dias a partir, da aprovação da medição. Entendi. E mesmo essas pedras mais diferenciadas, igual a Karen usou nesse projeto em específico, esse prazo é o mesmo? Sim, é de 30 a 60. Então, assim, às vezes, tem algumas coisas que os arquitetos ousam, né, na parte aí, de curvas e tudo mais, ou no próprio ônix que ela colocou, que é um ônix muito diferente, né, pesado para colocar também. Então isso talvez acabe demorando um pouquinho mais, é um produto mais delicado de se trabalhar. Entendi. E Karen, vamos falar um pouquinho sobre o processo, né, que você utiliza para fazer o projeto, né, elaborar o projeto, a parte criativa. Você faz essa parte criativa pessoalmente? Você que desenvolve, você que faz o briefing com o cliente? Me conta um pouquinho como que é esse processo seu, né, com o cliente, para você construir a casa dele. Eu sei que você faz interiores também, né, então queria entender como que é o seu estilo de trabalho com o seu cliente. O maior segredo é ouvir na essência. Eu acredito que todo mundo tem uma necessidade e eu gosto muito de escutar as histórias do cliente, qual é a intenção e qual é o sonho dele. Então eu trabalho com esse briefing inicial e a gente vem do processo criativo. Um dos exemplos, que é o que a gente está falando nesse projeto em específico, esse tipo de cliente que me procura, como eles, foi muito, não falo, fácil, mas foi mais, eu tive um objetivo um pouco mais definido, porque como eles eram clientes muito objetivos, ficou mais claro de se criar o projeto.
Mas geralmente eu gosto de escutar na essência para trabalhar a funcionalidade, a praticidade no dia a dia, para atender todas as necessidades do cliente, e depois a gente traz o elemento de estética. Primeiro eu trabalho toda a parte funcional, a parte da praticidade, fluxo interno da residência, depois nós trabalhamos a parte do estilo arquitetônico e a estética vem como fechando com chave de ouro. Ah, isso é bacana. E me fala os desafios, né, desse percurso todo. Porque existe desafios, né, tanto da parte, não sei, de desenvolvimento do projeto e até execução, né? Porque não depende só de você a execução de uma obra, enfim. Me conta quais são os desafios que vocês têm aí no meio do caminho. Os desafios de projetar é a gente saber exatamente o que eles querem. Então, às vezes, o cliente ele não tem um documento que ele entrega, eu quero exatamente assim, ou consegue esclarecer isso através da fala. Então, às vezes, ele vai me falar, eu quero sentir isso, eu quero trazer isso, várias fotos, várias referências, ele busca, eu gosto disso, mas não gosto disso. Então, eu usei um pouco nesse projeto e busco nos projetos que eu faço, trazer um pouco da neuroarquitetura. Que é a gente trazer esse conceito diferenciado, já que eu não sei o estilo, eu sei o que eu quero sentir. Então trazer isso para o ambiente, isso é muito bacana. Então, eu acredito que isso é um dos pontos, né. Na execução do projeto, é algo que a gente tem que aí trazer, fornecedores que se unam para que aquilo aconteça. É desafiador, é muito desafiador, é um dia após dia, porque a gente está lidando com muitas pessoas. Além dos fornecedores, nós temos mão de obras que são contratadas, terceirizadas e afins, né. Então isso é um desafio diário, a gente tem que estar ali, basicamente com peças aí tentando equilibrar diariamente para poder encaixar tudo e sair tudo muito bem feito. Mas, segundo uma amiga minha, fala que não há problema sem solução, né? Exatamente, não existe o não, né, existe como resolver. Isso é importante. E quando a gente tem profissionais, né, comprometidos para resolver, no final tudo dá certo, né? Exatamente, eu trato a residência como se fosse minha, eu acho que isso é uma grande vantagem, porque daí a gente coloca um pouco mais de sentimento, trabalha com mais carinho e isso fica muito mais fácil de se resolver também. Pode ser que seja o segredo do seu sucesso, Exatamente. né? Quando você faz aquilo como se fosse para você, obviamente você quer o melhor, né? Exatamente, sai muito mais bem feito. Muito bacana. E agora nós vamos para os nossos comerciais e nós já voltamos. Sejam bem-vindos a Domus. Aqui na Domus nós temos uma ampla seleção de imóveis feitos personalizados para a sua casa. Feitos para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como que a Domus pode transformar a sua casa em um lar. Bem-vindo à Casa Nobre, onde cada detalhe é pensado para transformar a sua casa no lar dos sonhos.
Combinamos sofisticação, funcionalidade e um alto padrão de acabamento para criar móveis planejados que refletem sua personalidade e seu estilo de vida. Nossa missão é entregar mais do que móveis. Queremos oferecer conforto, beleza e exclusividade para o seu espaço. Casa Nobre, móveis planejados para quem busca o melhor em design e funcionalidade. Na Lusion Iluminação, transformar ambientes com luz é a nossa especialidade. Com mais de 15 anos de experiência em lighting design, oferecemos soluções técnicas, consultoria especializada e os melhores produtos do mercado. Seja para projetos residenciais, comerciais ou corporativos, aqui você encontra qualidade, inovação e sofisticação. Lusion Iluminação, iluminando ideias, valorizando espaços. E voltamos com o nosso Decora aí, e aproveitando o Luiz, né, sobre os desafios que a Kari falou um pouquinho pra gente, me conta quais são os desafios que vocês encontram lá na marmoraria para atender os profissionais e os clientes finais. Ah, legal. Bom, o desafio primeiro começa com a escolha da pedra, né? Quando a gente não acha, né, a pedra exata, nós temos que dar um jeito, né? Muita coisa a gente já tem na marmoraria, mas nós temos vários fornecedores, né, principalmente no Espírito Santo, e temos vários distribuidores aqui no estado de São Paulo também, onde a gente tem parceiros e levamos os arquitetos até lá, ele marca a pedra que ele quer, ele escolhe o que ele quer, junto com o cliente, às vezes também consegue ir, e esse é o primeiro grande desafio. Depois, tem também o tamanho da pedra, né, muita gente não sabe disso, às vezes um profissional, né, não é o caso da Kari, mas alguns profissionais colocam lá que quer fazer uma bancada de 5 metros, ele quer uma pedra Entendo. uniforme e sem emenda, não existe, tá. Então, o máximo que a pedra chega é 3,20 quando ela é de um bloco bem grande, né. E o normal da gente trabalhar aí é com 2,90, né, esse é o que tem que ter. E de altura mais ou menos 1,80 a 1,90 também no máximo. E é bem grande, Mas né? é grande, só que tem algumas coisas que são maiores, por exemplo, o painel que a gente ia fazer, né, não queria emenda, mas, tem só uma emenda, então a gente queria só 2 pedras, né. Então a gente foi escolher a pedra exata para que coubesse nesse projeto. Depois vem toda a parte de corte, eu acho que a gente tem uma CNC lá muito, né, detalhada, que é uma CNC italiana, e ela faz um corte muito preciso. Isso deixa o profissional que faz o nosso artesão lá, que é o acabador, faz a junção muito próxima. Com esse corte preciso, ele consegue dar um acabamento perfeito. E depois na instalação também tem que ter uma pessoa muito boa para executar, e a Maria Carolina, graças a Deus, é provida de todos esses profissionais. E aí a gente consegue atender na totalidade aí o que o arquiteto espera, às vezes até superar no acabamento que a gente faz. E sempre a gente tem o pós-venda, né? Eu acho que é importante falar disso. Quando o arquiteto ele especifica, vamos dizer assim, um fornecedor, ele está colocando o nome dele lá junto, Sim. né. E qualquer reclamação do cliente, ele não vai vir até o fornecedor, normalmente ele vai falar para o arquiteto: "Poxa vida, foi você que indicou, né, esse fornecedor". Então, assim, o pessoal tem que prestar muita atenção onde está indicando, consultar a empresa, CNPJ, enfim, ver se está tudo correto, as reclamações no Google, Reclame Aqui, tem tudo para a gente consultar. Hoje a nossa vida está na internet, né. Sim. Então o profissional fica muito tranquilo em relação a isso. E depois disso é a parte de acabamento, de entrega, de prazo, enfim, a cobrança vai ser toda em cima dele, né. Isso é um desafio muito grande que a gente tem, uma vez que às vezes o cliente também não entende que a obra tem um detalhamento, tem uma parte para execução, e ela precisa estar pronta para medição, para poder dar início às coisas dentro da marmoraria. Então as coisas não acontecem do dia para a noite, né, tem todo um cronograma que é feito, é realizado, e esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem. Depois de tudo isso, e não menos importante, é o pós-venda, né. Será que se ocorrer alguma coisa, né, cara, na obra, o que ocorre, né, será que aquela empresa vai te ajudar naquele momento difícil? Essa é a grande parceria. Essa é a parceria que nós precisamos, os profissionais junto com a Maria Carolina. Então, tendo essa parceria, tudo flui.
E aí a gente fala muito de relacionamento. Sim. Como diz meu amigo Pezão aqui em Indaiatuba, nem para ser corno a gente serve sozinho. Então tem que ter alguém, né? A gente se relaciona o tempo inteiro com cliente, com fornecedores, enfim. E isso dá muito certo e a gente gosta não de fazer clientes, a gente gosta de fazer amigos e a gente gosta de ter os profissionais com amigos nossos também. Isso é muito legal. Isso é bacana mesmo, né, porque a gente acaba tendo um relacionamento tanto com o profissional quanto com o fornecedor e o cliente, porque é muito tempo que a gente passa, né, com esse cliente, com o profissional, né. Então eu acredito que tenha que ter essa cumplicidade, né, entre fornecedor, profissional e o cliente final. E eu acho que o sucesso da obra é o bom relacionamento de todo mundo. É o conjunto. É o conjunto, exatamente. E Kari, para finalizar aqui, que a gente está quase terminando o nosso programa, né, podia ter mais, porque o bate-papo está muito bom. Me fala um pouquinho qual é a sua expectativa para 2025. Agora rumo para os projetos, né, e trazendo aí esse novo estudo da neuroarquitetura, que eu acredito que traz um projeto mais assertivo, né, a gente consegue trazer aí uma situação um pouco mais assertiva, que traz um fundamento e um bem-estar para o cliente. Muito bacana. Eu fiz um programa sobre neuroarquitetura e eu não tinha tanto conhecimento sobre esse assunto, aí fui estudar, né, para conversar com a profissional que trouxe esse assunto. Eu fiquei apaixonada. E a gente acaba fazendo a neuroarquitetura sem saber, Sem saber, né? exatamente. Sim. E Luiz, me conta qual é, né, a perspectiva de 2025 para Maria Carolina. Nossa, a gente planejou, né? Todo ano a gente tem um planejamento, mas esse ano a gente planejou ser muito arrojado, né? Nós vemos aí mês a mês superando os nossos objetivos, né, entregando muito bem o nosso cliente. E assim, tá mais próximo do profissional de arquitetura. Então, nós teremos várias coisas, vem aí várias novidades, viu, cara? Vamos visitar os nossos fornecedores em outros estados, vamos fazer essas viagens com os arquitetos também. A Maria Carolina era uma participante do NAD, né? E dentro do NAD nós temos várias empresas, no qual a gente contempla os arquitetos com alguns eventos, com algumas viagens, enfim. Além disso, nós vamos fazer muito disso na marmoraria também. E logo aí está chegando, né, Revestir, estamos pertinho da Revestir. Vamos estar fazendo 2 dias lá, levando os profissionais para conhecer o nosso fornecedor. E realmente estar mais próximo desse profissional e fazer a coisa acontecer, eu acho que fica bom para todo mundo. A gente está também muito forte na parte de publicidade e propaganda, né, dentro da cidade, Maria Carolina, para se tornar mais conhecida ainda e sair, né? Sempre a gente fala que tem que ser daqui para fora, então temos que estar muito forte em Indaiatuba para pegar toda a região, que a gente já pega também, Itu, Salto, São Paulo, Campinas, enfim, aonde der certo da gente levar o detalhe do mármore, estaremos lá e levando. E eu quero agradecer imensamente, né, o bate-papo que a gente teve aqui hoje, pela presença da Karen, do Luiz. Karen, passa pra gente sua rede social, seus contatos, para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho, te ligue, contrate seus projetos, né? Enfim, pode dar o seu recado. Essa oportunidade, esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Muito obrigada. Foi muito legal, muito bacana. As minhas redes sociais é Estúdio Car Arquitetura. Eu atendo na Avenida Kennedy, no Office Kennedy, na sala 14. É um prazer recebê-los, será um prazer. Muito obrigada. E Luiz, passa as redes sociais da Maria Carolina, os contatos. Legal. Bom, a gente fica ali na Francisco de Paula Leite, número 3093, ao lado do Padovani Materiais de Construção. O nosso telefone é o 3935-8565. O pessoal sempre pergunta também, o número do WhatsApp é o mesmo, né? 3935-8565. @Maria Carolina Marmoraria, estamos lá no Instagram. E nosso site, mariacarolinamarmoraria.com.br. Perfeito. Pensou em mármore, estamos lá no detalhe do mármore. Maravilha. Gente, esse foi o Decora Aí, com a Karen Lima e a Marmoraria Maria Carolina. E daqui a pouquinho a gente volta.
Sejam bem-vindos a Domus. Aqui na Domus nós temos uma ampla seleção de imóveis feitos personalizados para a sua casa. Feitos para durar e encantar. Venha nos visitar e descubra como que a Domus pode transformar a sua casa em um lar. Bem-vindo à Casa Nobre, onde cada detalhe é pensado para transformar a sua casa no lar dos sonhos. Combinamos sofisticação, funcionalidade e um alto padrão de acabamento para criar móveis planejados que refletem sua personalidade e seu estilo de vida. Nossa missão é entregar mais do que móveis. Queremos oferecer conforto, beleza e exclusividade para o seu espaço. Casa Nobre, móveis planejados para quem busca o melhor em design e funcionalidade. Na Lusion Iluminação, transformar ambientes com luz é a nossa especialidade. Com mais de 15 anos de experiência em lighting design, oferecemos soluções técnicas, consultoria especializada e os melhores produtos do mercado. Seja para projetos residenciais, comerciais ou corporativos, aqui você encontra qualidade, inovação e sofisticação. Lusion Iluminação, iluminando ideias, valorizando espaços.